Olá a todos, meu nome é Fernanda, eu sou médica infectologista do Hospital e Maternidade São José e o tema de hoje da CIPAT é a prevenção de acidente com materiais biológicos. Eu vou começar falando para vocês os principais tipos de exposição quando ocorre um acidente com material biológico. Esse acidente pode ser percutâneo, quando você se fura, por exemplo, o dedo com uma agulha, mucosa, quando uma secreção, sangue cai na boca ou nos olhos, cutânea, né, quando uma secreção ou sangue cai numa ferida aberta na pele, ou através de uma mordedura humana, um paciente agride um profissional e morde aquele profissional. E isso são os tipos de exposições que a gente tem. O risco de transmissão, gente, de HIV nesses acidentes é em torno de 0,3%. No caso de hepatite B, o risco de transmissão chega a 30%. E no caso de hepatite C, em torno de 1,8%. No caso, se a gente não fizer nada, né, e a gente tiver um acidente grave com uma pessoa que tem ou HIV, ou hepatite B, ou hepatite C. A melhor forma da gente prevenir um acidente com material biológico é a atenção durante os procedimentos. A principal que a gente vê motivo de acidente é desatenção e também tentativa de reencapar agulhas e seringas. A gente não faz reencapamento. Um outro problema que a gente vê também muito é o descarte errado das agulhas e seringas. Existe o recipiente próprio, que é o descartaque, que é uma caixa, né? Vocês conhecem, uma caixa amarela, que tem um nível máximo que deve ser obedecido, que é 2/3 do limite da caixa. Ele não deve ultrapassar esse limite. Em hipótese alguma, né, o profissional deve colocar a mão dentro do descartaque para retirar algum objeto que caiu por um engano lá dentro. Às vezes fala assim, isso não acontece, isso já aconteceu. E a gente não deve, hipótese alguma, uma vez que caiu dentro do descartaque, aquele objeto está perdido, né? Porque a gente descarta várias agulhas e seringas, a gente não sabe a procedência de qual paciente foi e expõe o profissional a um risco muito grande. Existem os remédios, as prevenções que a gente faz, a gente colhe exames do acidentado e do paciente fonte, né? O paciente fonte é aquele com quem o profissional se acidentou. Por que a gente colhe exame do acidentado? É para ver se ele já no dia do acidente ele já não apresenta alguma doença. Porque se ele já apresentar algum exame positivo, né, no dia do acidente, ele não vai ter indicação de fazer profilaxia para aquela doença, e sim ser encaminhado para o serviço de referência para realizar o tratamento daquela doença. E a gente faz do paciente fonte, por quê? Para saber se ele já tem alguma doença que a gente consegue fazer uma profilaxia e evitar, né, que o profissional de saúde adoeça em decorrência daquela doença. É importante ressaltar, gente, que não tem vacina nem para HIV nem para hepatite C, mas existe vacina para hepatite B, né, que é obrigatório para todo mundo que trabalha no setor de saúde. Então, todo mundo tem que se vacinar, são 3 doses de vacina. E existe um exame que é o anti-HBS, que ele mede a quantidade de anticorpos depois que a gente tomou as 3 doses de vacina. Então, se esse anticorpo estiver acima de 10, o profissional está imunizado. Existem casos que mesmo depois de 3 doses, o profissional não faz anticorpos. Então, a gente sabe que esse profissional tem risco de ter um acidente com material biológico com o paciente portador de hepatite B e se contaminar. Nestes casos, né, no caso de hepatite B, a gente tem a imunoglobulina, que a gente pode usar até 7 dias depois do acidente com material biológico. Então, é uma outra opção para quem vacinou, mas não fez anticorpo. E o paciente fonte é portador de hepatite B. Então, a gente tem que deixar isso bem claro. No caso de hepatite C, não existe nenhuma profilaxia para se fazer. A gente faz o exame do paciente, se o paciente fonte tem hepatite C, a gente acompanha o funcionário e se por um acaso ele soroconverter, o que é soroconverter? Ele não tem hepatite C e começar a apresentar sorologia positiva, na verdade ele vai fazer tratamento para hepatite C, porque a gente não tem remédio para prevenir
um possível contágio no dia do acidente. Do HIV nós temos a profilaxia também, né? A profilaxia não é indicada para todos os casos, né? Se o paciente já tiver uma sorologia negativa para HIV e o acidente for de baixo risco, quem pode avaliar se o risco é baixo ou alto é o médico. Por isso é importante que o acidentado passe por uma orientação médica para saber se aquele acidente merece profilaxia contra HIV. E ele diminui muito a chance do paciente, se o acidente foi com o paciente HIV, do profissional se tornar positivo em decorrência do acidente. É um tratamento hoje que melhorou um pouco os efeitos colaterais, porque o remédio hoje é mais tolerável, né? Mas mesmo assim o tempo de tratamento ainda é prolongado, são 28 dias de tratamento. Então é importante que o profissional tome os 28 dias, porque é para impedir o tempo do ciclo do vírus, né, um ciclo dentro do nosso organismo e que a pessoa se infecte. Então não adianta o profissional se acidentar, tomar o remédio na primeira semana e parar. É importante a tomada do remédio durante 28 dias. Né? Esse remédio é disponibilizado de forma gratuita durante a semana lá no Centro de Promoção de Saúde, de 8 às 4 da tarde, e nos períodos da noite, nos sábados, domingos e feriados, no pronto-socorro municipal, porque lá são os setores que têm disponível o coquetel. Então, se o médico indicar procedente, ele vai prescrever o antirretroviral. Tá? Então, assim, são vários tipos, tem casos que vai indicar um ou outro, porque alguns são contraindicados para determinados tipos de pacientes, por isso a importância também da avaliação médica. Cuidado, gente, após a exposição. Lavar com água e sabão, se for pele, e se for mucosa, apenas lavar com soro fisiológico ou água limpa, né? Porque a gente não pode irritar. Se a gente usar sabão no olho, vai irritar e vai piorar a lesão. E a gente recomenda não usar produtos irritantes quando for, por exemplo, acidente com agulha, perfurar o dedo, ou quando for cair secreção numa pele que não está íntegra, porque ele irrita mais a mucosa e pode facilitar que aquele vírus entre na superfície que foi aberta. Então a orientação é: lave com água e sabão se for pele e lave com água ou soro fisiológico se for mucosa. As profilaxias, gente, devem ser iniciadas o mais rápido possível, tá? Então, se houver algum acidente, não tenha medo de falar para o seu coordenador ou para o seu supervisor, porque ele vai te orientar, ele vai preencher adequadamente as fichas necessárias, ele vai orientar a coleta do seu sangue, do paciente fonte também, né? E isso pode acontecer com qualquer um. Então, eu queria reforçar a importância, né, de comunicar imediatamente, porque o quanto antes a gente verificar se houve risco para esse funcionário, a gente poder agir de maneira efetiva e diminuir o risco de infecção do profissional. Eu espero ter esclarecido um pouco das dúvidas. Muito obrigada.